De volta aqui no programa Além da Notícia e nós estamos hoje abordando aqui temas diversos. Já falamos bastante sobre a defesa da vida, estávamos agora falando sobre a reforma da Previdência, um ponto específico da reforma da Previdência, porque são tantos pontos. Aliás, na semana que vem nós abordaremos o tema com muita profundidade aqui. Mas um outro tema que eu queria aproveitar a presença dos senhores foi o tema que na noite de ontem e já no dia de hoje está gerando grande discussão, inclusive com pedidos de reviravolta, que foi a terceirização para as atividades de trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto de lei que autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. O senhor foi contra, deputado? Contra, E por que? Me dê os pontos pelos quais o senhor foi contra. A iniciativa privada, ela tem todo o direito, obviamente, de contratar o pedreiro, o encanador, o eletricista, etc. Enfim, vai fazer uma esquadrilha, contrata uma empresa de esquadrilha, isso é uma coisa. Agora, a educação do município, mais de 5 mil municípios do Brasil, quase 6 mil municípios, Secretaria da Educação Municipal. Aí agora o seguinte, o FIM, que é o professor, esse está autorizado a fazer a contratação independente de concurso público. Isso é um crime. Permita-me, isso é o meu sentimento. Até você pegar a manutenção do prédio, até você colocar a cozinha, a comida, até aí tudo bem. Mas o professor, imagina que um município, você que está me escutando agora, quantos prefeitos responsáveis, mas tem quantos irresponsáveis? A Polícia Federal toda aí, é nos políticos grandes, é na prefeitura, em todo lugar. Aí o cara simplesmente está autorizado a simplesmente terceirizar. Você acha que é justo? Professor da rede municipal do ensino, pronto, agora está autorizado a fazer terceirização. Não é preciso fazer concurso público. Isso é um absurdo. Imagina, aí os hospitais, hospital que não tem médico, todos terceirizados. Não tem mais concurso público no Estado, se quiser. O governo federal, por exemplo, a Universidade Federal. Bom, está autorizado agora a fazer contratação terceirizado para professores de nível superior. E aí não tem condição, a lei de responsabilidade fiscal chegou ao limite. Aí como é que burla isto? Não, agora eu vou pegar e vou terceirizar, hein? E aí vou encher de pessoas terceirizadas. Tem limite as coisas. Eu sou a favor, eu até admiti, a terceirização secundária, esta era possível discutir, inclusive fizemos uma emenda nessa direção. Agora, eu autorizar que professores na rede pública de ensino, seja municipal, estadual ou federal, você fazer autorização para fazer contratação sem concurso público, esta eu fui contra. Eu tenho aqui uma nota que é da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, a entidade que representa cerca de 4 mil juízes do trabalho, se manifestaram a respeito desse projeto contrários. Eles dizem assim, a proposta induvidosamente acarretará para milhões de trabalhadores no Brasil o rebaixamento de salários e de suas condições de trabalho, instituindo como regra a precarização das relações laborais. Aí, num dos pontos da nota, diz assim, não se pode deixar de lembrar a elevada taxa de rotatividade que acomete os profissionais terceirizados, que trabalham em média 3 horas a mais que os empregados diretos, além de ficarem em média 2,7 anos no emprego intermediado, enquanto os contratados permanentes ficam em seus postos de trabalho em média de 5,8 anos. São apenas alguns dos pontos que tem aqui numa nota gigantesca. Eu vi a nota, Ronaldo, e aqui é o único ponto que a gente vai dialogar melhor com o deputado Carimbão. Eu queria que a ANAMATRA me explicasse uma coisa. O Brasil tem 2% dos empregados do mundo. De todas as pessoas que são empregados no mundo inteiro, o Brasil tem 2% moram no Brasil. Só que o mesmo Brasil tem 91% das ações trabalhistas do mundo. 91% das ações trabalhistas do mundo acontecem no Brasil. A maioria delas, uma maioria não diria, mas uma parte grande delas envolve, por exemplo, o problema da terceirização. Eu trato esses temas sob um aspecto assim muito técnico,
de estudos profundos e esse, por exemplo, eu analisei em 7 diferentes países como esse processo foi acontecendo nos últimos 40 anos. O que nós chegamos à conclusão? Antigamente, quem fazia um sapato, ele curtia o couro, ele cortava o couro, ele costurava e ele saía, ele ia vender o sapato dele numa feira, em algum lugar e assim por diante. Era assim que se produzia no século XIX, no começo do século XX. Eu não gosto da expressão terceirização, ela não diz nada. Eu gosto da expressão especialização. Antigamente, então, a pessoa produzia o sapato inteirinho, do começo até o fim. Eu não peguei essa fase não, mas Carimbão deve ter pego isso. Hoje em dia não. Hoje você tem empresas especializadas só em curtir o couro. Outras que vão apenas cortá-lo. Outras que vão costurar o sapato. Outras vão distribuir o sapato e assim por diante. Ou seja, você vai tendo uma especialização. Na construção civil é a mesma coisa. Empresas que são especializadas só, por exemplo, na compactação de solo. Outras na parte de concreto. Enfim, exemplos a gente poderia passar a noite dando. O que acontece no Brasil? Não havia uma regulamentação para isso. Praticamente no mundo inteiro esse assunto foi resolvido na década de 80. Porque precisa regulamentar. Por quê? Tem 13 milhões de terceirizados hoje no Brasil, que não tem uma lei, que não tem responsabilidade, que tem uma súmulazinha de 3 linhas do Tribunal Superior do Trabalho que regulamenta todas essas relações. Vou dar um exemplo. Hoje, até a aprovação da lei, a empresa que tem refeitório não era obrigada a admitir o terceirizado dentro dela, do refeitório dela, só o funcionário dela. Então você tinha, numa mesma empresa, quem era funcionário da empresa almoçava no refeitório, quem era terceirizado tinha que trazer a marmita. Tá certo isso? Tem empresas que têm um departamento médico dentro dela. Se ela tem um número X de empregados, ela obrigatoriamente tem que ter um departamento médico. Antigamente, antes da aprovação da lei, veja, quem é funcionário da empresa tinha direito a ser atendido no departamento médico. O terceirizado que se virasse. A lei não, hoje obriga, tem que ser tratados da mesma maneira. Eu vou aqui, eu entendo e essa preocupação do Carimbão é muito séria, mas eu quero até tranquilizá-lo. Isso não vai acontecer. Nós não teremos casos, por exemplo, de substituição de funcionários públicos que só podem ser realizados via concurso por efeitos terceirizados. Até porque isso seria absolutamente inconstitucional. E qualquer um entraria com uma ação popular e imediatamente bloquearia essas contratações. E por quê? Porque uma das exigências da lei da terceirização é que a empresa que vai oferecer o serviço terceirizado, ela tenha como atividade específica aquela finalidade. Então eu consigo entender bem, por exemplo, uma empresa que faz gesso. Então eu tenho uma construtora e eu tenho uma parte lá de gesso. O que eu vou fazer? Eu vou terceirizar aquela parte da obra para alguém que entende de gesso, vai fazer mais rápido, mais barato e tudo mais. Ele tem que, naquelas pessoas que ele contrata, garantir todos os direitos trabalhistas dele e tudo mais. Agora eu pergunto, alguém vai conseguir montar uma empresa? Qual que é a sua empresa? A minha empresa é ter professor. Mas professor para onde? Para onde precisar. Não, meu amigo, você tem que ter professores. Então, por exemplo, a Espanha, que fez a terceirização e tudo mais, você não tem casos de professores, de empresas especializadas em fornecimento de professores. E eu tenho certeza que se isso acontecer no Brasil, e eu ajudo o Carimbão nisso daqui, eu sou o primeiro a entrar com uma ação popular contra o prefeito, ou onde for, porque isso é absolutamente inconstitucional. Agora, qual que é a minha grande preocupação? E eu vou dar um exemplo simples. Eu queria que a ANAMATRA, a Associação dos Juízes, explicasse por que nós temos tanto... Se a nossa lei está boa, se a lei trabalhista hoje protege o trabalhador, por que nós temos 3 milhões de ações trabalhistas? Esses trabalhadores tinham que estar protegidos. Se eles estão procurando o Poder Judiciário, é porque alguma coisa não está funcionando bem. E eu dou um exemplo fácil. Eu me lembro quando eu era criança, o guarda do banco, ele era um funcionário do próprio banco. Então até brinco que a gente era aquele cidadão lá, sem preparo, sem nada, com um revólver velho e tudo mais. E eu via na televisão, quando era criança, todo dia, assalto a banco. Assaltou banco aqui, assaltou banco lá, assaltou banco aqui, assaltou banco lá. Quando se terceirizou o serviço de segurança bancário,
empresas especializadas passaram a atuar na proteção bancária. O que elas passaram a exigir dos bancos? Olha, nós vamos atuar, mas nós queremos portas blindadas, nós queremos detector de metal, nós vamos dar treinamento específico. Hoje eles têm colete à prova de balas, armamentos melhores, etc. e tal. Quando é que a gente viu noticiado o último assalto a banco? Um serviço mais especializado, com melhor treinamento, você passa a ter isso. Na verdade, isso não acredite em mim, mas você pega os dados mundo afora, os serviços de outsourcing, de terceirização, no fundo eles conduzem a aumento salarial, isso é fato, a diminuição dos acidentes de trabalho, porque o sujeito passa a ter treinamento sobre aquela atividade específica, e nós vamos estar protegendo 13 milhões hoje que não tinham nenhum tipo de regulamentação. Esta é uma visão positiva e a Ana Matra contesta, inclusive, também essa visão do senhor. Diz que aumenta o acidente de trabalho, etc. e tal. Mas a gente não vai ter tempo para continuar essa discussão, não. Foi bom ouvir aqui os dois argumentos, todos eles. A gente teria aqui algumas perguntas para responder. Serei muito breve, peço aos senhores que 30 segundinhos para cada uma delas. Olha só, deputado Evandro Gussi, a comissão especial criada para averiguar a decisão do STF sobre aborto pode punir o judiciário pelo descumprimento da Constituição? 30 segundinhos. Olha, essa PEC, nós temos que ficar limitados ao texto que já está. Então, nessa PEC, o que nós queremos, e se Deus quiser vamos fazer, é deixar claro que a defesa da vida é a vida desde a concepção. Esses temas precisam ser tratados num outro instrumento, nesse nós não conseguimos, sob o ponto de vista regimental. 30 segundinhos, deputado Carimbão. Se o STF insistir em desobedecer à Constituição, como combater essa atitude autoritária da mais alta corte do país? Nós vamos ter que reunir nós, deputados federais e senadores, e tomar uma decisão. Não é possível que queira o Supremo Tribunal usurpar nós, né? Então, tenha certeza vocês, não estamos apáticos, não estamos parados, estamos trabalhando. Vamos agora, né, nesse novo ano legislativo, tomar decisões nossas internas, pegar as forças que podemos, se é da CNBB, se é da Nunciatura, enfim, né, do Parlamento, e irmos ao Supremo Tribunal e temos que chegar a um ponto comum. Não dá para entregar o Supremo para legislar o que é competência nossa. Tenho aqui perguntas sobre a reforma da Previdência. Semana que vem será o tema do nosso programa, então a gente vai deixar para lá. Obrigado aos senhores. Acabou o nosso programa. Obrigado pelo bom diálogo, deputado Carimbão. Já acabou? Já. Está vendo? Como os temas são importantes, eu acho que é importante trazer aqui a discussão da questão da Previdência, que mexe com toda a população brasileira. Quero aqui deixar registrado o voto contra a reforma da Previdência, entendendo que é importante fazer uma reforma. Agora, esta não. Tirar de quem não tem para dar a quem tem, aí me desculpe. Tirar de um agricultor, pagar 49 anos para se aposentar aos 65, em contrapartida, um marinheiro, que nunca na vida dele viu uma violência, está no mar, e de repente se aposentar com 48 anos, ficar ganhando 30 anos da Previdência, ia ser tirado de fora, para mim é tirar de quem não tem para dar a quem tem. Voto com a população brasileira, voto contra a Previdência. Deputado Gussi, obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Olha, eu queria agradecer essa oportunidade riquíssima de diálogo, tanto aqui com o Carimbão, diálogo que nós já fazemos no Parlamento, que para mim é muito frutífero, aprendo muito com ele, naquilo que convergimos, naquilo que divergimos, e estar aqui sob a sua direção também foi uma honra, e na companhia de todos os nossos telespectadores, sempre uma alegria estar numa rede tão séria como a Canção Nova. Obrigado. A você que nos acompanhou, muito obrigado também. Até a semana que vem. Continue agora com nossa programação. Boa noite. Até lá.